Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Dia bonito, dia significativo, dia importante para todos os evangélicos. Dia da ressurreição, que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Nessa live nós queremos orar juntos. Quero ler um texto bíblico. Quero passar alguns momentos com você, juntos. Você que está se chegando, pode ficar à vontade e seja muito bem-vindo. Queremos ter um momento de oração, queremos ter um momento de reflexão num domingo hoje que é e que tornará a ser uma escola bíblica dominical. Agora, atualmente, no momento, temos aqui você aí e eu aqui, e logo em breve estaremos todos juntos com a graça de Deus numa grande celebração ao nosso Deus por todo o bem que Ele tem nos feito. Sei que alguns irmãos têm dito: estou com saudade de juntos nos reunirmos. Também estamos saudade, desejosos, mas Deus vai nos abençoar grandemente. Existe uma realidade espiritual que diz a palavra do Senhor, que o meu Pai trabalha até agora e eu também, disse Jesus. Então nós queremos saber e queremos confiar que o Senhor está trabalhando, sempre trabalha em favor daqueles que o amam, diz a palavra do Senhor. Queremos orar. Vamos fazer isso neste momento, vamos orar uns pelos outros, orar por nós, pela situação, pelos irmãos que estão enfermos, para que o Espírito Santo que habita em cada um deles dê graça e paz, dê direção do Senhor. Vamos orar? Senhor, na Tua presença, na manhã de hoje, queremos enaltecer o Teu nome. Queremos, Senhor, te pedir que Tu nos ajude, dia após dia, nos dê vitória, olhos, nos dê visão do Senhor sobre essa situação. Tu te revele de uma maneira especial, profunda, inconfundível a cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, mesmo nessa quarentena, nas tomadas de decisões, tanto familiar quanto administrativa, no que se refere a algumas empresas. Ó Pai, que Tu ilumine, que o Teu Santo Espírito dê tranquilidade de falarmos o certo na hora certa. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que sejamos iluminados pelo Senhor. Glorificamos o Teu nome pela Tua presença em nosso lar, na nossa família, nas nossas vidas, nossos filhos, nos nossos cônjuges. Que Tu derrame Tua graça, renovação, que o Espírito Santo, Senhor, que é o Espírito de consolo e de força, nos faça isso neste momento. E eu quero te pedir na manhã de hoje, em nome de Jesus, abençoa grandemente a cada um que está conosco agora. Tu derrame Tua graça, que Tu ilumine as nossas decisões, Tu proteja a nossa mente e o nosso coração, que a nossa mente e o nosso coração sejam saudáveis na Tua presença, para a Tua glória e para o nosso bem-estar. Continua conosco, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado porque hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Isso aconteceu há muito tempo e nós celebramos porque faz toda a diferença. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho pensado assim: a diferença da ressurreição de Cristo no nosso dia a dia, ela é muito mais ampla do que você e eu podemos pensar. Ela é muito mais significativa, necessária do que você e eu podemos experimentar. Tem muita realidade depois da ressurreição e com a ressurreição de Cristo que Ele conquistou para nós, que a gente ainda não experimentou, que a gente ainda não teve entendimento para ver a amplitude dessa dimensão da ressurreição de Cristo. Por enquanto, a gente experimenta o viver em Cristo. A nossa fé não é em vão, não é inútil. Pelo contrário, com a ressurreição de Cristo, nós temos uma viva esperança. E também, hoje nós, como eu disse numa das pastorais anteriores, eu expliquei por que nós não teríamos ceia no domingo de hoje. Hoje é o segundo domingo do mês de abril e nós de fato não teremos ceia juntos, é porque
no nosso entendimento e entendimento da denominação, é que a ceia tem a ver com comunhão. E não é comunhão tão somente com a minha família, como eu disse, baseado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34, texto bem conhecido, onde lá repete o verbo ajuntar várias vezes, e a expressão do ajuntar ali não é ajuntar famílias, não é ajuntar cada um no seu lugar, não, ajuntar ali é mais ajuntar no mesmo lugar, todos, em comunhão. Essa é o entendimento de algumas expressões gregas que surgem ali, ajuntar numa ceia, um só pão. Então, baseado também nesse entendimento, a gente quer deixar a ceia para fazermos assim, igual a ordenança bíblica, todos juntos, no mesmo lugar, um só corpo, no mesmo lugar. Esse é o convite de 1 Coríntios capítulo 11. Então, baseado nisso, nós esperaremos o primeiro encontro, e aí é a palavra da Igreja Cristã Evangélica, no primeiro encontro que nós tivermos, num domingo, nós faremos a ceia do Senhor, seja ele o primeiro domingo, seja o segundo, seja o terceiro, seja o quarto, seja o quinto até, qualquer que seja o domingo, nós faremos uma grande celebração, e nesse primeiro encontro faremos sim a Santa Ceia do Senhor, para que nós não fujamos do significado, porque a gente acredita que você realizando a ceia na sua casa e eu na minha, a gente não experimenta tudo que é intenção de Deus, para nós nesse dia. Então nós faremos assim, então nós não realizaremos culto de Santa Ceia, realizaremos um culto hoje à noite com louvor aqui no templo, mas você na sua casa e eu na minha, nas nossas casas. Aliás, eu aqui no templo com o pastor Eliezer, uma equipe de louvor. Nós estaremos juntos louvando ao Senhor com essa equipe inteira de louvor aqui na igreja. Você na sua casa, você pode ligar a sua televisão, ligar seu celular e você então vai estar assistindo e cultuando junto a Deus. Por enquanto vai ser assim. Quero dizer também que essa semana foi uma semana de oração, semana que nós reunimos de 9 a 9h30 todos os dias, de segunda a sexta, para orarmos em nosso favor, em favor da igreja, orarmos em favor do país, do mundo, para que Deus dê sabedoria, orientação nossa, a nós e aos governantes, e também orientação e sabedoria aos cientistas e médicos. O povo que trabalha nessa frente toda, para que Deus dê sabedoria para um antídoto, uma vacina, para pôr um fim a essa crise toda. Quero louvar o Senhor pela vida do irmão, da irmã, Ana Carla, Deus abençoe, pastor João Batista, o Jaci. Por enquanto estamos assim, um pouco distantes. Virtual não significa irreal, virtual significa outra coisa, mas não é irreal. Você é real, eu também sou real. E nós vamos louvar o Senhor e adorar o Senhor sempre assim, nesse período, virtualmente falando. E na manhã de hoje, manhã de ressurreição, eu quero fazer a leitura de um texto bíblico. Um texto muito bonito, que pode e vai gerar esperança no seu coração e no meu. O texto se encontra em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Você pode pegar a sua Bíblia, pode abrir. Lucas 24, versículo 13. Eu não vou ler todo o texto, mas o texto é muito bonito. É uma passagem de quando Jesus ressuscita. Ele aqui em Lucas capítulo 24 já está ressuscitado, já ressuscitou, e agora ele aparece a alguns discípulos, 2 discípulos, que estão saindo de Jerusalém a uma aldeia chamada Emaús. E no caminho, Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? O que preocupa vocês? E aí eles começam a falar do que aconteceu a Jesus. E eles entristecidos, e por esse motivo eles são impedidos de reconhecer quem estava entre eles. Eu acho fantástica essa ideia. Às vezes, de fato, a tristeza é tamanha, a desilusão, a falta de esperança é tamanha, que a gente não reconhece que Deus está do nosso lado.
Diz o texto aqui, ó. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Numa situação como essa, aqui, da tristeza dos discípulos, Jesus acompanha e ia com eles. Não é uma visita e vai embora. Não é uma visita assim. É uma continuidade de presença. E aí fala, os seus olhos, os olhos dos dois discípulos, porém estavam como que impedidos de o reconhecer. Aí a gente vê no contexto que o motivo do impedimento de reconhecer é a tristeza, é a desesperança, é a falta de confiança no que Deus tinha dito. E eles então foram impedidos. Quem os impediu? Deus? Não é Deus que impede o reconhecimento. São eles mesmos. Por causa da tristeza, por causa da desilusão, da amargura, da falta de esperança. Eles são impedidos. Da falta de confiança na palavra que Deus tinha dito. Eles mesmos criaram obstáculos da visão. E aí, por eles estarem impedidos de reconhecer o próprio Jesus entre eles, com eles então não ligaram muito, não se importaram, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer, diz o versículo 16. O 17, então perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele, Jesus, lhe perguntou: quais? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Essa expressão aqui, ela é interessante porque eles revelam ter conhecimento. Eles revelam ter conhecimento. Ele fala assim: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Olha aí, ele sabe que é profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante dos homens, de todo o povo. Então não faltava a eles o conhecimento de quem era Jesus, humanamente falando. Não faltava a eles o reconhecimento de que Jesus é esse homem importante, poderoso. E aí continua: e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí vem a esperança do versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esperança frustrada. A Israel, diz o versículo 21. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Esperança frustrada. Eles não criam mais. Eles acreditaram que Jesus era um homem todo poderoso, mas não creram que ele era e que a sua palavra haveria de se cumprir. E aí ele fala: é verdade também que algumas mulheres das quais estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram a terem visto uma visão de anjos, os quais diz que ele vive. Sinais. Ou seja, eles têm um conhecimento, eles têm sinais, testemunhos. Mesmo assim, eles continuam descendo a uma aldeia chamada Emaús. Acho essa história fantástica. Acho essa história muito minha, sua. Nós temos conhecimento de quem é Cristo. Nós sabemos, não só em ler a Bíblia, não só em ouvir palavras, pregações, não só nisso, mas também testemunhos de pessoas que estiveram com Jesus. E diz o texto que eles, é verdade, algumas mulheres foram lá. Diz o testemunho também de anjos que apareceram a essas mulheres, mas eles não creram. Diz assim então o versículo 24: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles, depois do testemunho das mulheres, eles mandaram pessoas lá
no túmulo e não viram o corpo e também não viram os anjos. E eles falaram, mas não o viram. Essa expressão ela é significativa. Mas não os viram. O que falta para que a gente acreditar de que Jesus é Deus e ressuscitou? Testemunhos? Já ouvimos. Palavra de Deus? Já ouvimos e lemos e entendemos. Saber quem é Deus? Teoricamente já sabemos. O que falta? Vermos. Estamos vendo os sinais da sua vinda. O que falta mais para que a gente se aposse da ressurreição de Jesus? O que mais falta para que você e eu nos escurvemos e sirvamos a Jesus como de fato Ele é digno de ser servido? O que falta para que você e eu e um punhado de gente aqui em Palmeiras, em outra cidade e no mundo, entendamos que não há outro, é só Jesus, e que Ele vale muito mais do que qualquer coisa que temos, que venhamos a possuir. Diz o texto que eles ainda continuaram andando até uma aldeia chamada Emaús, mesmo Jesus entre eles, no meio deles, mesmo testemunho de mulheres próximas a eles, mesmo testemunho de homens que foram lá e não viram, mas não viram Jesus. O que falta? Querem criar uma ponte? O que falta ainda você a se entregar a Jesus? Já vimos tanta coisa. Estava comentando hoje mesmo que nós nunca íamos imaginar que 2020 nos aguardava isso. Nunca íamos imaginar. Como um sinal tão próximo da vinda dele. E aí fala, o texto continua dizendo que, mas eles não o viram. A confiança em Deus está baseada em quê? Em você ver? Daí os sinais. Jesus é um Emanuel, um Deus conosco, Ele ressuscitou. Ele está trabalhando em favor, para que você e eu nos convertamos, para que a população reconheça Jesus, o ressurreto, o único que é digno e está vivo, o único que intercede por você, o único mediador entre Deus e os homens, diz a palavra, o único que pode mudar o quadro. Ninguém mais pode mudar esse quadro a não ser Deus. E se Deus não der sabedoria ao ser humano, impossível ao ser humano sair dessa situação. Por isso nós oramos, clamamos ao Senhor, misericórdia, Senhor, dá sabedoria, porque do alto vem a sabedoria, de Deus vem a sabedoria. Então o que nós esperamos, o que você ainda espera? O texto continua dizendo, então Jesus tomou a palavra. Depois de eles estarem patinando, Jesus toma a palavra e fala, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas vos disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Acho bonito essa exposição de Jesus. Daqui a pouco nós vamos continuar com o texto, mas eu quero trazer algumas reflexões para nós. As nossas leituras da situação, ela pode estar equivocada. Aqui, os discípulos tiveram uma leitura equivocada. E é interessante que fala 2 discípulos. Então eles eram discípulos. Talvez não tão conhecidos quanto os outros, mas eram discípulos. Talvez eles nunca tivessem pego o microfone, mas eram discípulos. Talvez seja como você e eu, que a gente não aparece tanto, mas é discípulo. É discípulo do Senhor. Esses 2 discípulos,
estavam no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. A leitura deles, a leitura, torna a dizer, desses discípulos, estavam impedidos, estavam obscuras, estava equivocada. A nossa leitura da situação hoje pode estar equivocada. Somos precipitados em tomar decisões. Diz o texto que os discípulos saíram de Jerusalém e iam para a aldeia chamada Emaús. As nossas decisões são muito precipitadas diante da angústia, da tristeza. Toda decisão no calor do desespero são decisões erradas. O que nos ensina então a experiência de outros e as nossas também. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A primeira atitude diante de uma situação como esta, pessoal ou coletivo, ou mundial, é orarmos ao Senhor, é observarmos a palavra de Deus. Primeira atitude sua e minha, antes de sermos precipitados como somos, é irmos aos pés do Senhor, é entendermos e vermos com os olhos do Senhor o que significa tudo isso. Eu fico vendo alguns pastores importantes, algumas pessoas de autoridade definir isso tudo, mas eu acho que é muito cedo. Eu acho que alguns, no afã de querer andar na frente, se precipitam, dizem que é isso, dizem que é aquilo outro, e alguns ainda colocam, tive sonhos, revelações. A Bíblia fala que quando tiver sonho, conte como sonho. Cuidado, irmãos. Junto com essa crise toda, surgem muitos falsos profetas que querem tomar o controle de algumas coisas que não precisam tomar o controle. Diz o texto aqui então que os 2 discípulos, saindo de Jerusalém, iam para Emaús de uma forma precipitada, sem entender tudo. E por ser precipitado, é precipitado porque a visão deles estava equivocada. Eles não estavam enxergando direito, não estavam vendo direito. Então, somos precipitados em tomar decisões, em fazer leituras, em revelar o que a gente pensa da situação. A gente acha que o nosso ponto de vista é o ponto de vista mais certo, na frente dos outros. Calma, irmãos. Todos queremos estar na frente. Calma, irmãos, não é hora disso. Ubuntu é uma expressão africana. Você conhece, eu já falei aqui na igreja. É a experiência de umas crianças e de um missionário americano que, no momento de brincadeira com as crianças, ele propõe um saco de chocolate lá no final e coloca as crianças um ao lado da outra e diz que quem chegar primeiro é dono do saco de chocolate. E ele então grita 1, 2, 3, e no 3 todo mundo corre. E aí quando ele gritou 1, 2, 3, todas as crianças deram as mãos umas às outras e chegaram ao saco de chocolate juntas. Ele ficou sem entender. Não é hora de ir na frente, é hora de chegarmos juntos. Ubuntu, essa expressão. É importante chegarmos? É importante chegarmos. Vamos chegar juntos? Diz o texto então que todos querem estar na frente. Eles querem chegar primeiro. Eles querem ser dono da verdade. A opinião deles é a que vale. Calma, irmão, a sua visão pode estar equivocada. Aqui no texto eles estavam. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel, mas já faz 3 dias e nada disso aconteceu. Outra coisa interessante que eu acho nesse texto, esse texto é riquíssimo. Depois, se você puder ler e reler na sua casa com a sua família, ele é riquíssimo. A esperança deles era por um caminho que não era o mesmo caminho que Deus tinha traçado. A esperança era que Jesus era aquele líder religioso. Nós esperávamos que fosse esse que haveria de redimir Israel, porque na época, no contexto, Israel estava subordinado a Roma.
E nós esperávamos que fosse, mas já faz 3 dias que ele morreu e nada do que aconteceu, nada do que ele falou aconteceu. As mulheres foram lá e aí o texto continua. Então vocês estão vendo como a nossa visão é baseada no que a gente espera. Mas aqui diz o texto que a sua esperança e a minha esperança tem que estar baseado no que Deus falou, na palavra dele, e não na sua visão própria, não na sua esperança própria, a não ser que a sua esperança seja a esperança de Cristo. Diz o texto então que Jesus, quando toma a palavra, nesse caminho de descida até Emaús, ele faz uma leitura bíblica correta a respeito da esperança. E ele fala: honestos de coração, para que se cumpra tudo, era necessário. Era necessário. Nossas leituras, nossa visão, nossa esperança precisa estar baseada na palavra de Deus. Não no que você quer ou no que eu quero, mas no que Deus deseja e no que Deus já determinou, e isso vai se cumprir. É você e eu que temos que nos curvar aos planos de Deus. É você e eu que temos que nos curvar ao que Deus deseja. A sua esperança e a minha esperança tem que estar baseada no que Deus quer, para que as nossas esperanças não sejam frustradas. Esperávamos, essa expressão, esperávamos que seria ele o que haveria de redimir Israel. É a mesma ideia de que quando Jesus, depois de ressuscitado, foi assunto aos céus, o discípulo perguntou: e quando haverá de redimir Israel, o reino a Israel? Ou seja, quando é que tu has de libertar Israel do governo romano? A mesma ideia. E aí Jesus responde: quanto à época, não vos compete, mas recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós. As nossas esperanças, às vezes, elas são frustradas, porque nossas esperanças estão baseadas em nós, baseadas no que a gente quer, não no que Deus já predeterminou. Quem tem que se curvar? Você. A geografia desse texto de Lucas capítulo 24 é uma geografia que Jerusalém é no alto e Emaús é embaixo, e eles estão descendo. Claro que eu quero usar essa imagem de descendo como se fosse assim: Deus entra nas nossas descidas e fala aos nossos corações para que subamos novamente. E diz o texto, a continuidade que eu não li, diz que eles o constrangeram Jesus a entrar, e ele entrou na casa, e no partir do pão ele desapareceu. E aí um falou para o outro: como não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E aí eles se determinaram: vão voltar para Jerusalém. E eles fizeram o percurso de volta até Jerusalém. E aí, chegando lá, falaram o que tinha acontecido. Nossa esperança, a sua esperança, a minha esperança tem que estar baseada no que Deus disse. Deus vai cumprir o que Ele disse. Velo em minha palavra para cumprir, e ela vai se cumprir. Então o que você e eu temos que ter é esperança e fé no que Deus disse, em Deus, o que vai se cumprir. Talvez as nossas esperanças estão sendo frustradas, porque são esperanças equivocadas, por caminhos que nós não entendemos. Mas Deus provê pão no deserto. Deus tem os seus próprios caminhos. Como disse no devocional aqui, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. Talvez você e eu estejamos orando como eu estou, para que Deus dê sabedoria aos cientistas, aos médicos, aos biólogos, para criar um antídoto, mas de repente o caminho vai vir de outra forma, vai vir por outra maneira, não sei. Eu quero falar uma coisa aqui, fiquei pensando, quem sabe
A resolução disso tudo será o arrebatamento da igreja? Não sei. Deus tem os seus próprios caminhos. O que importa agora, neste momento, hoje, é que nós entendamos que Jesus ressuscitou. Isso faz toda a diferença. Nós entendamos que há esperança na vida com Cristo. Que nós entendamos que a sua fé e a minha fé tem que estar baseada no que Deus disse. Não é em visões, não é em sonhos, mas no que Deus disse. A palavra de Deus vai se cumprir. É assim. Os discípulos então estavam numa descida a Emaús. O Senhor ressuscitou. Não precisamos descer. E já apareceu a Simão a expressão que eles usaram. Irmãos, hoje nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição. É dia de vida. A vida de Cristo nos proporciona vida e vida eterna. Gosto mais de uma expressão no meio usar essa expressão pandemia de medo. Acomete o povo de morrer. Me vem à mente um texto que diz assim que nós temos que temer não quem pode tirar o corpo, mas quem pode tirar a alma. O nosso medo, nosso temor tem que ser em quem pode prejudicar a nossa alma, quem pode lançar a alma para o inferno. É assim. Gosto demais desse texto. Esse texto me ensina muito. Esse texto me coloca no meu lugar, tira os meus medos e eu centralizo o meu temor. Irmãos, é assim. Jesus ressuscitou. Não precisamos descer. Nós já temos a seu favor e ao meu favor. Temos a palavra do Senhor na sua mão, na sua casa. Dificilmente uma casa não tem a palavra do Senhor. A leitura sua pode estar equivocada. Se você coloca esperança em alguma coisa, em alguém a não ser Cristo Jesus, Ele ressuscitou. Foi o único que ressuscitou. A gente vai lá no túmulo de um punhado de gente importante. Alguns ainda não mais, mas o corpo está ali. Os ossos estão ali. O de Cristo não. Você vai ver o túmulo vazio. Não está lá, ressuscitou. Porque procura dentre os mortos quem ressuscitou. Graças a Deus. E por Ele ter ressuscitado, não é em vão a nossa esperança. A nossa esperança é verdadeira. E nesse período, talvez você de descida de Jerusalém a Emaús, é o momento que Deus se revela a você e a mim. É o momento de voltarmos nessa questão geográfica, a subir a Jerusalém e a nos encontrar aqui um pouco, agora virtualmente, com os discípulos de Jesus, e afirmarão que de fato a palavra do Senhor é verdadeira e que Jesus ressuscitou. Ressuscitando Jesus, irmãos, haveremos de morar com o Senhor para sempre com o Senhor. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Graças a Deus que Ele ressuscitou. E hoje nós celebramos isso. E no primeiro domingo da semana celebraremos juntos, se Deus der a graça de aqui vivermos, de estarmos ainda na terra, porque pode ser que o fim da pandemia seja a volta de Cristo. Quem sabe? Não sei, eu não sei, eu não tenho garantia nenhuma de que, quem sabe, Deus vai resolver essa pandemia no mundo arrebatando a sua igreja. Então, nesse período, é um período de conserto com Deus. Esse período é um período de olharmos a palavra do Senhor e nos convertermos ao Senhor, de arrependermos-nos, de confessarmos os nossos pecados, dizermos: o Senhor vive,
e vai vir buscar a sua igreja. O Senhor vive e há de fazer uma grande reunião, e Ele mesmo vai dar a ceia. Glória a Deus por isso. Ele mesmo vai distribuir a ceia, porque diz o texto bíblico que vai fazer isso é o próprio Cristo. Então, nesse período, enquanto aqui vivemos, é hora de acertarmos com o Senhor. É hora de reunirmos a nossa família e dizermos assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É esse momento agora de ajuntamento familiar, que é hora de reconciliarmos com Deus. Que seja esse período. E o Senhor então vai buscar a sua igreja. E é verdade. Pode ser que mude o lugar. O próximo encontro será a ceia do Senhor. O primeiro encontro próximo será a ceia do Senhor. Agora eu não estou dizendo se vai ser aqui na terra ou no céu, mas será. Se for aqui na terra, será aqui na igreja cristã evangélica. Se for no céu, aí sim, aí é Deus que vai dar. E eu vou participar. Tem uma expressão que diz que eu, Hamilton, não estava na última ceia de Cristo, mas eu quero estar na próxima. Eu quero estar na próxima ceia que Ele mesmo há de dar. Eu não estava na última que Ele deu. Ele falou assim: eu não beberei o novo vinho convosco, só quando eu vier. Eu quero estar na próxima, uma vez que eu não estava na última. Meu nome está escrito no livro da vida por causa de Cristo escreveu. Não é por mérito meu, mas é por Cristo. Graças a Deus. Queremos dizer, você está na hora. Faça esse acerto com o Senhor. Confesse o seu pecado ao Senhor. É hora de acertarmos para termos uma vida eterna com Deus. A Bíblia tem a saída. A Bíblia vai se cumprir. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida na manhã de hoje. Por enquanto, nós temos que ter tomada de decisões pautadas segundo a vontade do Senhor. As decisões familiares pautadas na vontade do Senhor. Reúna a sua família, pergunte onde é o melhor investimento agora, onde é a melhor situação agora, reveja seus valores, suas prioridades. É hora de acerto. Quem sabe Deus nos mandou para casa agora para fazermos acerto, porque no final é a terra prometida. Porque logo depois, lembrando agora da saída de Israel do Egito, que Deus mandou por Moisés nos umbrais das portas, logo depois daquilo foi a libertação e a entrada então no deserto. Seria a entrada na terra prometida, mas por causa da incredulidade deles, por causa de confiança, eles não entraram. Só 2 entraram. A história é essa que você e eu sabemos. É hora desse acerto. É hora desse período de pandemia, de quarentena, nós acertarmos com Deus, entregarmos nossa vida ao Senhor, nossa família ao Senhor Jesus. Que você e eu tenhamos isso como sinal de Deus, sinal do fim dos tempos, sinal de que Deus está prestes a vir. Eu não estou falando que o final da pandemia é a volta de Cristo, não estou falando isso, mas pode ser. Nada nos garante que não. Que Deus abençoe a sua família e a minha vida e a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor, pela oportunidade que nós temos de acerto com o Senhor. Derrama a tua graça sobre a vida de cada um dos teus servos. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque Ele vive. Obrigado porque junto com Ele Tu pode trazer vida a muitas pessoas. Vida eterna, esperança real, baseada na Tua palavra. Continua conosco, Senhor. Visita os nossos lares. Renova-nos para a nossa fé no Senhor. Renova a nossa vida com o Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra na manhã de hoje, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Evangélica. Temos uma palavra todos os dias, 10 horas da manhã. Temos um encontro aqui online, às terças-feiras, 19h30, e às quintas, às 19h30. Enquanto isso, continuamos orando. Enquanto isso, a Secretaria da Igreja está, e nós, os pastores, estamos revezando-nos aqui diariamente, de segunda a sexta-feira,
de 8 da manhã às 17 horas. Então, de 8 da manhã às 17 horas, estamos aqui orando por você, à disposição. Os nossos telefones estão à disposição, as nossas redes sociais também estão à disposição para orarmos junto por você, para nos aconselharmos juntos, para que a graça de Deus seja derramada na sua vida e na minha vida. Então, a Secretaria da Igreja está aberta para acolher você e derramar a sua graça. Hoje, então, nós temos um encontro ainda hoje, virtualmente, às 19h30. Eu queria que você divulgasse esse encontro. Às 19h30 aqui na igreja. Teremos louvores. Você aí na sua casa, virtualmente, e nós aqui juntos, para a glória do Senhor. Tá aí, ó, tá na hora. Divulgue. Marque esse encontro virtual na casa, na porta da sua casa. Transforme a televisão na sua rede social e assista o culto virtualmente para a glória do Senhor. Quero agradecer a você aí, a Alessandra, Nelson, a Renata. Deus abençoe, o pastor Eliezer. Que bom ter pessoas aí, ó, vai passando e a gente, a Ana Carla, que Deus abençoe, vai passando e às vezes rápido, às vezes para, mas é assim mesmo, que Deus nos abençoe. E hoje à noite temos um encontro. Você aí, eu aqui, nós aqui, cerca de 5 pessoas aqui no templo esperando por você. E não esqueça, primeiro grande encontro, juntos aqui na igreja, faremos a grande ceia do Senhor, celebraremos a grande ceia do Senhor. Se Deus nos der a graça, senão o próprio Deus dará a ceia para nós no céu. Glória ao Senhor. Enquanto isso, é hora de reconciliar, é hora de acerto, é hora de revermos e confessarmos o que temos que confessar e tranquilizarmos o nosso coração, porque o Senhor ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia. Então hoje estamos assim, com o encontro marcado. E hoje à noite, com fé em Deus, eu trarei um anúncio para vocês, importante demais. Então aguarde, vou falar só hoje à noite, um grande aviso que vai impactar você e a mim, uma ideia que Deus deu a algumas pessoas aqui nossa, para que juntos possamos ter Vamos aguardar. Hoje à noite, às 19h30, estarei falando sobre essa ideia que Deus deu. Deus abençoe, José Antônio, a sua esposa. Obrigado por vocês estarem firmes para a glória do Senhor. Muito obrigado. Hoje às 19h30 estamos juntos e traremos mais novos assuntos. Que Deus abençoe a você e a cada um de nós. Obrigado em nome de Jesus.